Fala galera, está no ar mais um episódio do Biomedcast! Aê! Sejam todos muito bem-vindos, aqui quem tá falando é o Otávio, diretamente de Curitiba. E aqui é o Bruno, diretamente de Goiânia, e temos uma convidada internacional. Hoje é uma entrevista internacional. Fazia tempo, hein, Bruno, que a gente não falava com Então gente a de gente vai fora começar a aqui. falar inglês aqui agora. Hi, guys! Hello, how's it going? Não, brincadeira, gente. A Helena é brasileira. Helena é brasileira, Helena Varela, grande Helena Varela. Helena, ela é biomédica especialista em citometria de fluxo, com foco no diagnóstico e acompanhamento oncohematológico. Além disso, ela é criadora do Hemoflow. Hemoflow é uma das maiores páginas de citometria de fluxo do Brasil ou do mundo. Eu acho que é fácil falar do Brasil, né? Do Brasil é fácil, citometria de fluxo. Agora do mundo, talvez, hein? Eu acho que é até do mundo, hein? Ela tem um canal super especializado nessa área, ela fala bastante, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Ela também tem o blog, tem o YouTube. Ela é Multiplataforma. multiplataforma. Bom, e atualmente a Helena é supervisora clínica de citometria de fluxo na Beth Israel Deaconess Medical Center, lá em Boston, em Massachusetts. E ela trabalha com imunofenotipagens para doenças hematológicas. Ela vai explicar para a gente o que ela faz lá. Só para falar, tá? Esse laboratório ele faz parte da Harvard Medical School, tá? Ou seja, ela é uma supervisora de um laboratório dentro de Harvard, tá bom para você, ouvinte querido ouvinte, querida ouvinte? Esse é o nível dos entrevistados que a gente traz aqui para você, tá? Então faça o favor de compartilhar isso aqui com quem você acha que vai fazer muito sentido essa conversa, e a gente vai falar sobre carreira, a gente vai falar sobre citometria de fluxo e tudo mais. Helena, seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui com a gente hoje, é um prazer te receber aqui, eu tenho certeza que hoje o nosso ouvinte, a nossa ouvinte vai sair daqui com muito conhecimento. Vai sair daqui querendo sair do Brasil. Olha aí, para isso não precisa ir muito não, viu? Desculpa. Otávio e Bruno, muito obrigado por me convidarem para participar aqui do podcast com vocês. É engraçado ficar ouvindo as pessoas falarem de mim, porque nesse tipo de coisa o povo só fala o que deu certo, né? Ninguém fala Os perrengues. Dos perrengues. Então, e aí, toda vida que começam a falar disso, vem várias memórias na minha cabeça. Mas é isso aí, gente, estou em Harvard. É difícil até para mim acreditar, mas estou lá. Oh, isso é demais, cara. É sempre bom ver colegas assim se destacando e fazendo a diferença, sabe? E esse aqui é inclusive um episódio especial. É o último episódio do ano de 2022. Vai ao ar Isso ainda aí. no finalzinho do ano, mas é para fechar com chave de ouro, né? E Helena, para a gente começar, conta pra gente aí brevemente, né, a sua trajetória inicial, desde a escolha da biomedicina, as experiências que você teve durante a graduação, na sua pós-graduação. Eu sei que você já deu uma entrevista para os ouvintes que querem ouvir essa entrevista um pouquinho mais antiga, né? Lá pro Bruno, só Já para teve uma ele. atualizada aí na carreira dela. Foi minha primeira Mas tem lá entrevista da vida, foi pro Bruno. A minha Pois também. Eu tava até falando pro Otávio que, tipo assim, eu coloquei lá no LinkedIn, eu tô precisando aí de uns profissionais para entrevistar, né, das diversas áreas. Aí a Helena mandou mensagem, falou, eu tô disponível aqui, né? E a gente conversou e foi muito legal e a gente manteve a amizade e hoje a Helena tá aí despontando no mundo, é muito bom. Sim. Muito bom mesmo. Não, Vai lá, e pra Heleninha, mim é conta aí muito pra gente. louco. Toda vida que eu estou em algum lugar com o Bruno, eu fico pensando, meu Deus, a pessoa que salvou minha graduação. Porque toda dúvida que eu tinha, eu ia lá no Biomedicina Padrão. E hoje estou aqui, conversando com ele. É muito louco. Já vou pedir desculpas, porque para quem acompanha o Hemoflow sabe que eu tenho 2 estagiários caninos, eles adoram aparecer. Então, vez por outra, vocês vão ver um latido aí. Mas vamos lá, gente. Eu comecei em biomedicina para fazer, pensando que eu seria perita criminal. Achava o máximo, ainda acho até hoje. E
Entrei na biomedicina achando que eu ia ser perita da Polícia Federal. Eu falava para todo mundo que eu ia ser perita da Polícia Federal. E comecei a faculdade, sei lá, fiz meus 5 semestres, continuava achando que eu ia ser perita criminal. Até que eu comecei a seleção para o Ciências Sem Fronteiras. Para os ouvintes mais novos que não pegaram essa época, era um programa do governo que, a depender dos seus índices acadêmicos, da sua proficiência em alguma língua, no meu caso foi o inglês, e você ser aceito ou não em algumas universidades pelo mundo, você tinha 1 ano de bolsa em alguma universidade do exterior. No meu caso, eu fui para Inglaterra. Eu fiz 1 ano da minha graduação lá, e lá eu comecei a ter outros olhos, assim, para o que eu poderia alcançar. Eu vi que o que a gente tinha no Brasil era tudo muito atrasado, e que com a minha carreira eu não precisava ser só analista clínica. Porque eu não falei aqui, eu sou de Natal, uma cidade pequena. Na época, era a 10ª turma de biomedicina, então não era um curso tão reconhecido na minha cidade. E basicamente todos os biomédicos que se formavam ou iam para um mestrado, um doutorado, para uma carreira acadêmica, ou iam ser analistas clínicos. E eu não queria ser nenhum dos dois. E eu falei, meu Deus, o que é que eu posso ser? Eu não quero fazer análises clínicas e também não quero ser docente. Então, vamos ver o que vai acontecer aí. E na Inglaterra eu comecei a ver coisas muito diferentes. Até que quando eu voltei, desse 1 ano na Inglaterra, isso foi em 2015, eu tive a oportunidade de fazer um estágio já em citometria de fluxo em Natal. Uma pessoa que trabalhava com a minha mãe, sabia que eu fazia biomedicina e me chamou para estagiar com ela. Sua mãe trabalhava onde? Minha mãe trabalhava numa maternidade pública lá de Natal. Minha mãe é farmacêutica. E essa pessoa fazia plantão com ela. E ela trabalhava nesse outro lugar, que depois eu fui estagiar lá com ela, que fazia citometria de fluxo. E não fazia a mínima ideia do que era citometria de fluxo. A minha disciplina de hematologia eu tinha feito na Inglaterra, que a estrutura curricular e tudo é completamente diferente do Brasil. Imagina se aprender isso em inglês, velho. Não, e pior que isso. Em, sei lá, num semestre inteiro de aula, eu tive uma aula prática, que as pessoas não sabiam nem ligar o microscópio. Então era tudo muito louco, assim. É tudo muito louco. É muito diferente. E aí eu falei, Peraí, então, deixa eu só te interromper. Você fala que é diferente, mas porque era inferior ao ensino que você tinha aqui no Brasil, é isso? eu não gosto de falar inferior, mas eles são muito assim. Eles vão te dar o básico na aula, o básico do básico, tá? E tanto que a cada disciplina eu tinha, sei lá, 2 horas de aula por semana. O negócio, assim, era muito pouca aula, e depois o aluno que se virava, porque na prova ia cair, ele dava, sei lá, o que é uma hemácia. E na prova ele ia te cobrar, fale sobre, sei lá, todos os tipos de anemia, blá blá blá. Enfim, falando bem aleatoriamente, tá? Só que ele não tem parte prática. Não tem mesmo. Pelo menos na hematologia, tá? Então, eu voltei para Natal, sem saber nada de hematologia. Assim, o básico. Só que se eu fosse fazer hematologia de novo no Brasil, eu ia atrasar 1 ano da minha graduação. E aí eu falei, eu não vou fazer isso, eu vou correr atrás e eu vou aprender sozinha. Não sozinha, porque eu ainda tinha o laboratório clínico, enfim, outras disciplinas da grade que me ajudaram bastante. Mas, assim, eu tive que correr atrás do que eu não tinha aprendido. E aí, como todas as oportunidades que apareceram na minha vida, apareceu esse estágio, eu só agarrei ele e falei, vou. Lá eu descubro, lá eu vou, meto a cara e faço acontecer. E na época eu tinha esse estágio, eu fazia as disciplinas que ainda me faltavam para concluir o curso à noite, e eu ainda fazia um segundo estágio no banco de sangue. Então era
manhã no banco de sangue, à tarde eu ia para esse outro laboratório e à noite eu fazia disciplina. Então eu falei, gata. Ou seja, você não tinha vida. Não. Falei, gata. Entendi. Você agora vai penar. E eu penei. Então, por isso que eu falo, na hora de apresentar o currículo, ninguém fala das partes ruins, mas foi difícil. Não, tem que falar mesmo. Ficava acordada 20 horas por dia. É isso. O negócio é esse. Helena, desculpa te interromper, mas isso tem muito a ver com o que a gente bate muito nessa tecla. O pessoal se forma, ou enfim, tá na faculdade, que é tudo de mão beijada depois que formado, entendeu? E não é assim, a vida não é assim, nunca vai ser assim. Sim, né? sim. Depende e demanda de muito esforço, de muita peleja. Sim. Você usa o adjetivo que você quiser. Pois é. Mas depende muito, é muito trabalho. Você tem que trabalhar muito para você conquistar as coisas. E eu tinha assim na minha cabeça, né? A hora que eu tenho gás é agora. Depois fica tudo mais difícil. A hora de eu criar o meu espaço, de eu fazer minhas conexões com o mercado de trabalho, enfim, é agora. Então, sei lá se eu vou dar conta, sei lá, mas eu vou fazer acontecer. Então, como eu já falei, todas as oportunidades que eu tive, eu agarrei. E às vezes as pessoas ficam falando, nossa, você é muito sortuda, tudo para você acontece muito fácil, tudo parece que vem até você. Eu fico, gente, não é assim, é porque eu fico de olho, eu vejo a oportunidade ali, eu só vou lá e, oba, tudo bom? Eu tô pronta para essa oportunidade. No Ciências Sem Fronteiras, por exemplo, todos os alunos de biomedicina da minha turma poderiam ter aplicado para o processo. Ninguém foi atrás disso. Eu fui a única. Você tá brincando? Eu fui a única. Porque todo mundo tinha medo de atrasar um ano na graduação. E depois eu perguntei, gente, o que é um ano para quem tem, sei lá, seus 20 e poucos anos? 20 anos. 19 anos. Nada! Sério que o pessoal, de verdade que o pessoal, você foi a única na universidade inteira? Da UFRN, aí para o Ciências Sem Fronteiras. Mas a tentar, porque eu sei que muitos tentam, nem todos conseguem. Eu fui a única a tentar. Eu fui a única, ninguém tentou. Meu Deus. Nem teve concorrência. Não, tipo assim, eu ficava, gente, é sério que vocês vão deixar isso passar? E eu acho que as pessoas tinham a mentalidade de, depois eu tenho uma oportunidade. Tipo, depois do meu edital só teve mais um e acabou o programa. Então, assim, os outros que ficaram deixando para depois, já era. Tchau e abraço. Então, assim, eu acho que se tem uma coisa que descreve tudo que eu fiz até hoje na minha vida foi agarrar todas as oportunidades que apareceram. E, além disso, eu criei as minhas próprias oportunidades. Então, exatamente. A oportunidade, ela nunca vem sozinha. Né? O Bruno fala isso numa palestra dele, e eu gosto sempre de citar. Né? Oportunidade é igual a preparo. Aliás, sucesso, né? É igual a oportunidade mais o preparo. Sim. De nada adiantaria você concorrer lá no Ciências Sem Fronteiras se você não tivesse inglês. Sim. Né? Se você já não tivesse se esforçado antes para desenvolver uma segunda língua e tudo mais. Né? Você depende do inglês, você depende de um nível mínimo de proficiência para você poder ir. Né? Sim. E não é fácil. E olha, eu sempre fiz inglês desde muito pequena. Meus pais sempre viram isso como um diferencial na minha vida. Só que eu nunca fui a pessoa com facilidade de aprender línguas. Então, eu nunca fui aquela pessoa que, sei lá, que sai falando tudo assim plenamente. Não, eu só dou a cara a tapa e vou. Então, eu vejo muita gente hoje que me manda mensagem para mim, eu queria muito morar fora, mas eu não tenho inglês maravilhoso. Eu falei, gente, você já está sendo diferente de uma boa parte da população que só tem uma língua. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, os americanos só sabem falar inglês. Você está falando outra língua, além da sua nativa. Então, assim, a gente se cobra muito. Eu não sei se é a nossa geração, se é... Enfim, a gente nasceu escutando de... você precisa saber inglês, você precisa saber inglês. Beleza, acredito realmente que você precisa saber inglês, mas você precisa do inglês para se desenrolar. Você não precisa ter o sotaque do americano, você não precisa... Tem que saber se comunicar, né? Exatamente. É importante. Eu falo que você tem que saber resolver os seus problemas. É isso.
Se você desenrola, resolve seus problemas. Para mim, o termômetro é problema de banco. Se você consegue resolver, você tá pronto. Mas vamos voltar lá pro início. Terminada meu Ciências Sem Fronteiras, voltei, comecei a estagiar, todo aquele perrengue de 2 estágios e as aulas à noite. Consegui me formar junto com a minha turma, como todo mundo achava que eu ia atrasar um ano, me formei com eles, o que eles ficaram mais de cara ainda. Me formei, eu fiz todo mundo passar raiva. E isso foi em dezembro. Em janeiro eu fui para São Paulo fazer uma prova de especialização no Albert Einstein. E eram 2 vagas. E uma delas eu consegui. Então, mudei para São Paulo, isso foi em janeiro. Como que foi essa prova, Helena? O que eles levaram em consideração? Como que foi isso aí, essa etapa que eu enxergo como muito importante para você? Beleza. A prova, eles chamam essa pós-graduação de patologia clínica e eles dividem essa pós em várias sub-áreas. Citogenética, hematologia, bioquímica, biologia molecular e HLA, se eu não me engano, são só essas. E aí você faz uma prova teórica sobre a sua sub-área, no meu caso foi hematologia, e era uma prova objetiva, e no fim eles te davam como se fosse um texto para você escrever sobre o que você quisesse. E para mim aquilo foi ótimo, porque eu tinha acabado de escrever meu TCC, então e era em hematologia. Então, basicamente, eu escrevi uma parte do meu TCC ali. Acho que você tinha que escrever 20 linhas, 30 linhas, uma coisa assim. Assim que você acabava a prova, eles te chamavam para uma outra sala para você fazer uma entrevista com os médicos que eram do corpo dessa pós-graduação. Eles te pediam para você levar o seu currículo impresso e faziam algumas perguntas, como, eles viram que eu não era de São Paulo, você tem disponibilidade de mudar para cá? Enfim, tem disponibilidade de estar aqui no hospital 4 horas por dia? Enfim, várias dessas perguntas. E pronto, era isso. Ninguém falava mais nada. Eu voltava para casa, botei minha bolsinha embaixo do braço, voltei para Natal sem saber de nada. Até que, mais ou menos um mês depois, eu recebi um e-mail de que eu tinha sido aprovada. E aí eu surtei, porque eu tinha que resolver uma mudança para São Paulo, sozinha. Ia perder, na minha cabeça, todas as minhas festas da formatura, que iam ser em março. Nossa. Meu Deus. Foi uma loucura. Eu consegui voltar para a formatura, só para deixar aqui, porque foi uma loucura. Ia ser dolorido demais também, né, pô? Ia ser dolorido demais. Mas fui. Voltei para uma festa da formatura, eu consegui pegar. Fiquei nessa pós por um ano. Na verdade, menos de um ano. Foi de 1º de março até dezembro. Eu ia para o hospital 4 horas por dia. E eu, como era hematologia, eu fiquei um tempo na coagulação, um tempo na morfologia. E, na teoria, eu deveria ficar apenas um mês na citometria de fluxo. Só que eu cheguei lá já sabendo que eu queria fazer meu TCC em citometria de fluxo, que era aquilo que eu queria me especializar. E eu cheguei para o médico. O que rolou? Você gostou muito da área? Eu já estagiava na área, em Natal. Então, entendi, eu já tinha feito meu TCC da faculdade usando citometria. E eu já falei, isso aqui é diferente, isso aqui ninguém faz, eu acho que eu posso ir por aqui. Foi mais um pensamento de mercado também, além de gostar? Sim, foi. Eu gostava de hematologia, só que eu queria alguma coisa mais diferente dentro da hematologia. Na época, eu comecei a ler sobre como era o mercado de citogenética, por exemplo. Eu gosto um pouco de biologia molecular, mas eu me encontrei na citometria. E daí, lá no Einstein, eu falei, opa, um mês só nesse laboratório, nem a pau. Eu vou conseguir ficar aqui 6 meses.
fui conversar com um médico que era o chefe da pós. Eu falei, querido, eu gosto disso aqui, eu quero me especializar nisso, eu quero fazer meu TCC aqui. Posso ficar 6 meses aqui nesse setor? Ele falou, meu Deus, o que você vai fazer 6 meses nesse setor? Eu falei, deixa comigo que eu vou me resolver. E eu fiquei lá 6 meses, fiz o meu TCC no setor. Lá eu conheci quem seria a minha futura chefe, que é a doutora Nídia, que ela é minha grande mentora, assim, na citometria. Você coloca o nome dessa mulher no Google, você vai ver o quão importante ela é. Ela foi a primeira pessoa a fazer um diagnóstico oncohematológico por citometria de fluxo no Brasil, há mais de 30 Ô, louco. anos. Então, assim, Meu ela é Deus. o nome da citometria do Brasil. E Uhum. ela me botou debaixo do braço e falou: eu gostei de você, você agora vai caminhar do meu lado. Olha que legal, cara. Sim. Mas, de novo, só te interromper Não, um pode pouco perguntar, que eu tô me empolgando nesse. aqui, eu vou falando. E assim, ó, para ficar claro para o ouvinte, primeiro, você abriu mão de parte da sua formatura, né? Isso não é fácil, não é uma decisão Sim. fácil, né? Você abriu mão de estar perto da sua família e, enfim, morar sozinha, você ainda era nova, ainda, 20 e poucos anos. Sim. Claro que você já tinha morado fora do país sozinha, né? Sim. Isso já tinha te ajudado, mas o que o ouvinte tem que entender é que a gente precisa sempre abrir mão de algumas coisas para conquistar outras. Nada vem de forma fácil, nada que é bom, né, que vai remunerar bem, que vai trazer bastante valor para sua vida, vem de forma fácil, entendeu? E é muito uma Então, diferença entre o sucesso agora, que você acha que é um sucesso agora, ou algo a longo prazo. Eu sempre pensei no longo prazo. Nossa, eu saí de Natal, morando com a minha família, eu não tinha que pagar aluguel, não tinha nada. Eu fui morar em São Paulo, numa kitnet de 18 metros quadrados, que eu não tinha um sofá, era minha cama, uma geladeira, uma pia e um banheiro, era isso. E eu tinha que comer sentado na minha cama, por exemplo, porque eu não tinha outro lugar. E deixei tudo para trás, vendi carro, enfim, eu vou para lá. O que vai acontecer lá, não sei. Conheço alguém lá? Não conheço ninguém, mas eu vou que vou. Foi fácil? Não foi fácil. Para quem já morou em São Paulo, para quem já viveu em São Paulo, sabe o quão diferente é. Pelo menos para mim, que saí do Nordeste, onde a gente tem pessoas muito calorosas, então as pessoas conversam, as pessoas, sei lá, se você tem um vizinho, a gente deixa comida pro vizinho, enfim. Em São Paulo não tem isso, é cada um no seu canto. E foi muito difícil para mim, esse choque de realidade, tá? Não foi nem um pouquinho fácil. E durante a especialização, eu ainda falei, beleza, eu só passo 4 horas no hospital, eu vou arrumar um trabalho, meu primeiro trabalho. E eu fiz uma seleção para o Hospital das Clínicas da USP, era uma vaga para citometria de fluxo, e eu lembro quando eu fui fazer essa prova, eu olhei para o lado, tinha gente com doutorado, pós-doutorado, era minha primeira tentativa de emprego. Era gente, assim, muito capacitada, e eu, uma menina, que tinha acabado de receber um diploma, eu falei: "Vou, sou o cara de pau". Eu tenho uma brincadeira que eu nunca sei se eu sou cara de pau ou visionária, mas tá dando certo. E fui lá, fiz a prova, fiquei em segundo lugar. nossa E senhora. era só uma vaga. Mas o que aconteceu? Pegaram a pessoa que tinha ficado em primeiro lugar para a citometria de fluxo, mas usaram o mesmo processo seletivo para uma vaga em hematologia, que ficou para mim, porque eu era a segunda colocada. Peraí, Bom deixa eu só demais. te interromper. Quem te ajudou foi essa mulher que Não, te isso pegou. aí foi Não, antes. se você achou. Achei no vagas.com esse Olha, processo seletivo. E fiz essa prova, passei. E
Comecei a trabalhar em agosto no Hospital das Clínicas, no laboratório de hematologia mesmo, fazendo bancada, enfim. E tudo que eu não tinha aprendido na minha disciplina de hematologia, eu aprendi no Hospital das Clínicas, na marra. Porque ali é um lugar que você vê de tudo. Assim, casos. Todo mundo vai para o Hospital das Clínicas, é da USP, né? Gente, da é USP. surreal. Casos assim que eu só vi uma vez na minha vida. Eu tenho certeza que eu nunca mais vou ver. Eu tenho umas lâminas dessa época que eu ainda tenho até hoje. Eu falei, essa aqui não pode quebrar nem a pau, porque não acho outra, não. Então, era assim, pela manhã eu ia pro Einstein, ficava lá minhas 4 horas. Eu nunca ficava só 4 horas, eu ficava mais tempo. E às vezes ainda me enfiava numas aulas de morfologia de medula que tinha para os residentes em hematologia, dos médicos. Eu falava, posso entrar? Pronto, pode, pronto, aí ia. E à tarde, de 1 às 7, eu ficava no Hospital das Clínicas. Então, basicamente, meus 18 metros quadrados era apenas para dormir, porque era isso que eu fazia em casa. E dava plantão no final de semana ainda, né? Então, foi uma loucura. Nossa. Foi uma loucura. E aí conta pra gente como é que foi essa sua experiência no Centro de Hematologia de São Paulo. E você já entrou lá como analista de citometria de fluxo, né? Já foi depois da pós, né? Foi. A doutora Nídia, que era a minha orientadora do TCC e que é a chefe da citometria do Einstein, quando eu estava terminando a pós-graduação, ela falou, preciso de alguém para fazer citometria no Centro de Hematologia. Ela era a vice-presidente do Centro de Hematologia. E aí eu falei, achou, vamos embora. E deixei o Hospital das Clínicas. Achou é ótimo. Achou, tá aqui. Deixei o Hospital das Clínicas. Então eu fiquei lá só 6 meses, mas que eu falo que foram 6 meses que eu aprendi muita coisa. Vi casos que eu tenho certeza que eu nunca mais vou ver. E fiquei só no Centro de Hematologia. Fiquei lá por quase 5 anos, até eu mudar para cá. Foi uma escola para mim. E Esse lá é um hospital público ou é privado? não, lá é engraçado, porque todo mundo me pergunta isso e eu nunca sei dizer muito bem. Mas enfim, são 2 andares de consultório, com sala de coleta de medula, um andar onde os pacientes podem fazer sangria, transfusão e quimioterapia, e tem um laboratório que é especializado só em hematologia. Então, são, digamos, 5 andares só de hematologia. É ambulatorial e também tem coleta de medula. É a referência, então, pro Brasil, sei lá, eu imagino. Olha, sei em lá. São Paulo é bem importante, assim. A gente recebia também material de grandes convênios. Então, a gente recebia, além dos pacientes da casa, recebia paciente de fora. Então, o volume era interessante. Vocês faziam uma espécie de um apoio também ali, então. Isso, exato. Legal, legal. E aí você, enfim, seguiu ali, você falou, você trabalhou por 5 anos no Centro de Hematologia de São Paulo. Isso. 5 anos é bastante tempo, imagino que você tenha se desenvolvido muito durante esse período, mas eu vi que no início de 2022 você foi trabalhar no Whitehead Institute, em Cambridge, Massachusetts, que eu acho que é onde você mora hoje. Mas você foi trabalhar com citometria de fluxo e cell sorting, né? Sim. Qual é que é? Como que foi esse processo seletivo? Para começar, né? Como que você conseguiu isso? Faltou só eu falar do Hemoflow, que eu, nesse meio tempo dos 5 anos, eu ainda decidi criar o Hemoflow. Ah, entendi. Quando você deu a entrevista pro Bruno, você estava no centro de hematologia? Tava, eu acho. Acho que eu nem tinha o Hemoflow ainda, Não, né? não tinha não. Era Não tinha, né? só a Olha Helena só. mesmo. Eu criei o Hemoflow Mas no a meio da gente, a pandemia. gente vai te perguntar dele Tá bom, depois. então eu guardo para depois.
Mas, enfim, passou a pandemia. Lembra que eu falei da perícia criminal, né? No meio da pandemia eu falei, meu Deus, eu não quero mais trabalhar com isso não. Vou começar a pensar na perícia criminal de novo. Eu comecei a me preparar, fazer cursinho para perito criminal da Polícia Científica de São Paulo, que nem tinha previsão de edital aberto. Meu Deus. Comecei a... Eu virei rata de academia, coisa que eu odeio. Pensando já na prova prática, na prova... Fazer umas barras. Fazer umas barras. Isso tudo no meio da pandemia. E ainda tiveram outros milhões de agravantes no meio da pandemia. Meu pai fez um transplante de fígado, teve câncer na família. Enfim, assim, foi o caos do caos. E o último pontinho desse caos que precisava fechar para mim era o transplante do meu pai. Ele fez o transplante em São Paulo. Quando ele ficou bem, eu recebi uma mensagem no LinkedIn de um recrutador perguntando: Oi, tudo bom? Você tem disponibilidade de mudar para Boston? Eu falei: Não, gente, isso aqui é... Não, mas foi assim mesmo que chegou? Foi. Chegou em inglês. Foi, assim. Eu tenho esse print até hoje, porque... Parecia até spam. Não, eu falei, eles vão querer roubar meus órgãos, isso é fato. Não tem outra explicação. E aí eu falei... E eu sabia que, assim, depois que tudo isso da minha vida caótica tivesse fechado, eu queria morar fora, eu queria voltar para fora. Mas eu pensava em Europa, nunca tinha pensado nos Estados Unidos. E eu falei, vamos ver qual que é. Tô fazendo nada aqui. Mas você era bem ativa no LinkedIn, né? Sim. Publicava bastante, Sim. tal, tinha um currículo bem atualizado, E o né? meu currículo já estava em inglês, no LinkedIn. Olha, Tava tudo em mais inglês. uma coisa importante. Sim, eu falo para todo mundo, ó, bota tudo em inglês aí, porque tem gente, eu queria... como é que eu vou ver essas vagas de emprego nos Estados Unidos? Gente, LinkedIn é só o que tem, é vaga ali. Mas também se seu perfil tiver em português, fica difícil. Bota em inglês e só vai. E que eu, inclusive... Pelo amor de Deus, não escrevam Biomedic, gente. Sim. Não escrevam Biomedic. Procura ajuda de alguém para fazer uma revisão do seu currículo, né, gente? Eu acho que, inclusive, o LinkedIn tem agora uma opção que você tem como criar 2 perfis, um em português e um em inglês. Tem. Enfim, mas coloca lá em inglês, porque recrutador nenhum vai procurar, sei lá, citometria de fluxo. Não, ele não vai. Ele vai procurar flow cytometry. Então, você tem que dar seus pulos. E sim, peçam para alguém corrigir, porque também se tiver erros assim gritantes, não vai ser bom para você. Mas o que eu fiz? Eu falei, nessa coisa de botar o currículo em inglês, eu falei, vou ver aqui alguns perfis e vou ver como que eles estruturam isso aqui para o mercado de fora, porque também não é a mesma coisa. O pessoal aqui não tem saco de ficar lendo um bocado de coisa, não. Eles são muito diretos, então... Bem objetivo. Enche muita coisa lá, um bocado de curso que você fez na época de graduação, que não tem nada a ver com o que você quer ser, e você bota lá. Então, assim, eles aqui são muito objetivos. Então, peguei lá uns 3, 4 perfis que eu achava interessante e fui montando o meu no LinkedIn, em inglês. E aí, acho que deu certo, tanto que chegou essa mensagem da recrutadora. E aí eu falei, na mesma hora, eu falei, sim, tenho disponibilidade. E aí ela falou, tudo bem, obrigado. Eu vou passar o seu contato para o meu supervisor e ele vai entrar em contato com você. Na mesma hora, o homem me mandou uma mensagem no LinkedIn, perguntando quando ele podia me ligar. Eu falei, gente, certeza, tráfico de órgãos. Não tem outra explicação. E aí eu já tremi na base, porque, meu Deus, eu agora vou ter que falar no telefone com uma pessoa em inglês. Isso eu já tinha voltado da Inglaterra, sei lá, uns 7, 6 anos. E a gente perde completamente a fluência. Então, eu falei, difícil. Misericórdia, eu vou ter que ouvir uma pessoa falando inglês no telefone. Não tem nem como fazer leitura labial. Vamos que vamos. Nem passou uma videochamada, né? Não, foi na marca.
Fui na marra. E eu consegui entender o que ele estava falando. E aí ele falou, ó, é uma vaga para um instituto de pesquisa do MIT. Putz, Não, aí eu falei para ele, cara. essa hora eu tinha certeza que eu não tinha entendido certo. Aí eu perguntei de novo, para onde é a vaga? Aí ele falou, é para um instituto de pesquisa do MIT. Aí eu falei, parece que não é tráfico de órgãos. E daí... Eu acho que eu pensaria, assim, se alguém tivesse falado alguma coisa assim pra mim, eu falei, não, você olhou o currículo certo. É uma pegadinha, não é possível. Tá faltando gente aí nos Estados Unidos. Nossa. E aí eu falei, tá, tudo bem. Aí ele falou, então eu vou passar eu preciso do seu currículo em PDF em inglês, o que eu também já tinha pronto. E eu vou passar o seu contato para a supervisora dessa vaga, porque essa era uma empresa de recrutamento que estava tentando achar alguém para essa vaga. E aí no outro dia ela já entrou em contato comigo para me pedindo algumas datas que eu tinha disponibilidade para conversar com ela por vídeo. Fizemos essa conversa. Conversei com mais umas 8 pessoas depois dela. Meu Deus. Como é que foi a ansiedade, meu? Eu fico pensando, se alguém fala assim, não, eu vou falar e tal, vou mandar o seu currículo, aí a pessoa, não, amanhã eu te ligo e tal. Como que você dorme, assim? Eu sou um cara muito ansioso, o Bruno sabe disso. E os ouvintes aqui acho que já sabem também, quem já ouviu a gente há mais tempo. Eu também Cara, como era você fez ansiosa, mas não tinha o que fazer, né? Eu também não podia ficar perguntando, e aí? Que aí eles vão dizer, meu Deus, essa menina enche o saco, não quero ela não. Então, resumindo, todas essas entrevistas foram 2 meses de processo. Nossa. 2 meses. Meu Deus. Mas assim, eu até entendo, porque imagina, trazer uma pessoa de outro país para cá, que aí entra a parte burocrática de visto de trabalho, que é uma... Pois é, não pode dar errado, Não né, cara? pode. E é caro, É né? muito caro, envolve advogado, de imigração, envolve muita coisa. Como que foi esse processo aí, essa burocracia do Muito visto? chato. Eu falo para as pessoas que sempre me perguntam, eu queria trabalhar aí, o que é que eu faço? Gente, achar uma empresa que tenha vaga é muito fácil. O problema é achar uma empresa que tenha disponibilidade de ser o seu patrocinador de visto. Porque esse visto de trabalho que eu tenho aqui, ele chama H1B. É um visto para... Sonho, é um sonho. É um visto para trabalhadores na categoria de não imigrantes, ou seja, que tem um prazo determinado, para trabalhos especializados. Então, quem precisa aplicar para você é uma empresa dos Estados Unidos. Então, eu não posso pedir esse visto. Eles têm que pedir para mim, provar por que eles estão trazendo uma pessoa de fora dos Estados Unidos para assumir uma vaga que eles prefeririam que fosse assumida por um americano. Enfim, eles precisam provar que essa vaga estava publicada por pelo menos 90 dias. É um saco. E aí que entra o advogado de imigração. Então, eles precisam mandar uma papelada enorme para a imigração aqui dos Estados Unidos para eles liberarem esse visto. Então, é um processo caro. Se eu não me engano, é mais ou menos uns 10, 12 mil dólares esse processo. Meu Deus. E é por isso que muitas empresas não querem patrocinar esse visto, porque é caro. Eles fazem todo esse processo, o processo vai para o Brasil, e eu preciso passar por aquela bendita entrevista, enfim. Esse processo todo levou mais 2 meses. Então, eu comecei tudo isso em setembro, eu mudei para cá em janeiro. Nossa. Nossa, é um bom tempo. Foi um bom, mas Quando que... Desculpa, pode falar, depois eu vou te interromper de novo um pouquinho. por um lado é muito tempo, mas por outro é muito pouco tempo. Porque assim, eu só tive certeza de que a vaga era minha em novembro. De novembro para janeiro, eu tive que me desfazer das minhas coisas no Brasil. Sei lá, foi uma loucura. E eu ainda tinha 2 cachorros para trazer. E o processo deles também é muito chato. Nossa. Então, foi uma loucura. 2 meses de muita loucura. É isso que eu queria saber. Então, assim, desde quando você soube como que foi saber da vaga que foi sua, assim, tipo...
passou, você foi O aprovado? recrutador mandou um e-mail para mim falando: Helena, tem uma ótima notícia para você. Você foi selecionada. E até amanhã a gente te envia a carta, a oferta de trabalho, que é uma carta, basicamente, dizendo onde você vai trabalhar, a quem você deve responder, quanto vai ser seu salário, enfim, coisas básicas. Como se fosse um contrato, mas que não é um contrato. Uhum. E foi isso. Eles me mandaram, eu assinei. Eu nem li direito. Eu falei, gente, eu não quero nem saber, eu só vou assinar isso. Você é escrava. Se tinha lá alguma coisa, vamos roubar o seu coração, o seu rim, não sei. Eu assinei. É tráfico de órgãos. Eu só assinei. No final. E foi isso, e vim. E só vim. Pô, que legal isso, meu. Que legal essa. E sua família, essa que investiu tanto no seu inglês, imaginava que você ia estar nos Estados Unidos? Nossa, olha, isso é uma coisa engraçada, porque eu sou filha única. Nossa senhora, Ninguém. mimadinha. Todo mundo fala, nossa, deve ser muito mimada. Nossa, deve ser tipo filhinha de mamãe, papai, não sei o quê. E muito pelo contrário, meus pais, desde pequena, me criaram pro mundo, assim. Então, eles sempre foram os primeiros a falar, vai-se embora. Vai atrás do que você quiser. Eles nunca me prenderam, assim, em nada. Minha mãe conta uma história em que, sei lá, eu tinha meus 5 anos e ela ia comigo no shopping tocar um presente. E aí eu olhei pra ela, assim, ainda dentro do carro, falei, mãe, eu quero descer e trocar meu presente sozinha, com 5 anos de idade. E minha mãe só falou, vá. E eu desci do carro. Corajosa, hein? Eu desci do carro e fui. Minha mãe disse que na hora que eu fechei a porta, ela já começou a chorar. Mas que ela falou, eu vou dar esse ar de liberdade pra ela, vamos ver. E eu fui, troquei meu presente e voltei, assim. Então, meus pais sempre me deixaram muito. Isso é muito bom. Confiaram muito em mim, eu sempre confiei muito neles, então a gente sempre teve essa troca, assim, de liberdade, de vá embora, vá fazer o que você quiser. E que ninguém Não é à toa que você tá onde tá, né? E que ninguém acredita que eu sou filha única, mas sou sim. Que demais, cara. Que demais. Sim, e aí, beleza, você fez e tal, o processo. Fez a entrevista. Pô, e como que é? Pô, vou mudar para um outro país. O salário era muito diferente do que você tinha. Como que é essa questão? Não precisa falar quanto que é, tá? Se quiser falar, não tem problema, mas se não quiser falar, também não tem problema. Beleza. Ficou curioso? Essa é a primeira parte da nossa conversa com a Helena, que tá lá nos Estados Unidos, é biomédica. Então, se você ficou interessado, no próximo episódio a gente vai dar continuidade a essa conversa e a Helena vai falar mais de como que ela conseguiu tudo, como foi o processo de visto, como que é trabalhar nos Estados Unidos e muitas outras dicas se você tem interesse em talvez conseguir uma oportunidade fora do Brasil. Então não perca a parte 2 desse episódio, que vai ser publicada em breve. Até mais!